pessoal, muito prazer de estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Quero agradecer àqueles que já têm acompanhado esse trabalho que estamos realizando e hoje eu trago aqui mais uma mensagem dentro daquele plano de pregações que está sendo ministrado nesses 3 meses, fevereiro, março, abril, sobre o tema Arruma a Tua Casa, baseado naquele momento em que Isaías é portador de uma mensagem de Deus para o rei Ezequias, dando a ele mais um tempo de vida para que ele pudesse arrumar a casa. Já tratamos aqui de alguns personagens e hoje nós estaremos falando acerca da casa de Isaac e Rebeca. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 24 de Gênesis, o versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob julgamento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Quero falar a você nessa hora acerca do seguinte tema: pequenos equívocos, grandes problemas. O que eu quero com esse tema é falar a você aqui nesse momento que nós às vezes cometemos pequenos equívocos no nosso cotidiano, com a nossa família, na nossa casa, e essas coisas vão ficando, vai passando o tempo e depois nós começamos a colher o resultado desses equívocos. Eu sei que talvez seja muito difícil todos nós, você, eu e todos, estarmos vigilantes o suficiente para evitarmos todos os equívocos, porque somos humanos, somos falhos, somos limitados, temos às vezes uma visão muito turva acerca de alguns assuntos, pela falta de experiência, por uma série de razões, mas nós temos a nosso favor a ação milagrosa de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, que pode, e não apenas pode, mas nos ajuda a superar todas essas limitações e a diminuir, a minimizar, mitigar esses equívocos que estamos sujeitos a cometer nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia com a nossa família. Eu quero dizer para você que Isaac, ele começou a vida conjugal dele muito bem. Ele já era um homem de 40 anos, já era maduro o suficiente. O pai dele também era um homem muito idoso, já estava viúvo, Abraão. E Abraão então pede para que seja procurada a esposa para o filho dele. E Abraão orientou o servo que fosse buscar essa pessoa e deu toda a orientação de modo que a bênção do Senhor estivesse sobre a vida do filho dele, que a mulher escolhida tivesse qualidades e condições de ser bênção na vida do filho dele e vice-versa. Então, tudo aconteceu conforme Deus havia colocado no coração de Abraão e as coisas caminharam de uma forma extraordinária. Havia um problema com esse casal, Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril, não podia ter filhos, mas a bênção do Senhor era sobre eles. E Isaac pediu a Deus que abrisse a madre da sua esposa e assim aconteceu. Ela deu luz a 2 filhos, gêmeos, e veio então à luz Esaú e Jacó. Bênção de Deus para a vida dessa família. E eu reitero com vocês que os filhos são herança, bênção de Deus. Os filhos trazem bênçãos para casa. Os filhos,
eles não são despesa, não são problemas. Os filhos são bênçãos de Deus e Deus abre portas à medida que Ele manda os filhos. Quanto mais quando esses filhos vêm debaixo de uma orientação espiritual, debaixo de um zelo do casal, conforme a orientação da palavra de Deus para a vida desse casal. Ou seja, foi uma família muito abençoada. Isaac se tornou um homem muito próspero. Isaac teve muitas possessões ao longo da vida e era muito bem visto pelas pessoas de fora. Mas ao longo da vida dessa família, da família de Isaac e de Rebeca, alguns equívocos foram acontecendo. E esses equívocos, obviamente, trouxeram algumas consequências. E eu quero destacar aqui com você esses equívocos que eles praticaram ao longo do relacionamento deles, da vida conjugal deles. A primeira coisa que começa na vida deles está retratado lá em Gênesis capítulo 25, verso 28, é que havia uma divisão de preferência dos pais em relação aos filhos. Isaac, ele amava mais, tinha mais preferência por Esaú, e a esposa Rebeca, ela preferia mais Jacó e tinha mais interesses por Jacó do que pelo outro filho. Um outro equívoco que esse casal cometia era que havia entre eles uma ação normal com relação a algumas mentiras. Isaac, ele mente para o rei de Gerar e para o povo de Gerar quando eles são obrigados a mudar para lá por causa da fome que havia na terra onde eles moravam. E Abimeleque ficou muito aborrecido com Isaac por causa da mentira que ele havia dito para o povo e que quase levou aquele povo a uma condição de maldição, que foi o fato de ele dizer que Rebeca não era a mulher dele, mas era a irmã. Isso está descrito em Gênesis 26, versos de 7 a 10. Outro problema que aconteceu dentro da casa deles é que havia entre os irmãos uma inveja entre eles, e provocou uma situação de suborno entre eles. Quando Esaú chega em casa com fome, com uma vontade de se alimentar, e o irmão Jacó, o caçula, ele então faz uma proposta indecorosa para o irmão, se aproveitando da situação dele, e o irmão, por causa da situação que se encontrava, para ter o alimento que o irmão poderia proporcionar a ele, abriu mão da sua primogenitura. Isso está narrado lá em Gênesis 25, verso 31. Temos também o caso onde Esaú não dá a menor satisfação aos pais, à família, acerca do casamento dele. Lá em Gênesis 26, 34 está essa narrativa, e logo no versículo seguinte, 35, já mostra uma situação muito ruim, porque as noras de Isaac e Rebeca, as mulheres de Esaú, eram um problema para eles. E uma outra questão, e a última que eu quero relatar aqui nessa hora, é que Rebeca envolveu-se numa trama para enganar o próprio marido, dizendo para o filho mais novo se travestir do irmão mais velho para enganar o pai e receber a bênção, já que Isaac estava já no seu leito de morte. Ela tramou tudo, ela simulou a comida que Esaú sabia fazer, ela simulou a vestimenta de Esaú para Jacó, ela colocou um aparato no pescoço e nos braços de Jacó para que ele pudesse parecer com Esaú, o irmão. Enfim, e acabou que Isaac foi enganado pelo filho e pela esposa
dando a bênção da primogenitura, dando a bênção dele para o filho caçula e não para o mais velho. Poderíamos pescar outros equívocos vividos por essa família, mas esses aqui já são mais do que suficientes para a gente perceber que as consequências que eles sofreram por causa desses equívocos foram muito caras no final de contas. E eu quero dizer para você nessa hora que nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que fazemos, a forma como tratamos nossos filhos, a forma como tratamos nossos cônjuges, a forma como nós lidamos com as pessoas à nossa volta, o exemplo que deixamos para os nossos filhos, as conversas que temos dentro de casa, quando falamos de outras pessoas, como nos referimos aos negócios que fazemos, e os nossos filhos estão olhando tudo isso, o exemplo que deixamos para os demais membros da família, do lado de fora da nossa casa, enfim, nós precisamos ter muito cuidado, porque dentro dessas coisas nós podemos cometer equívocos que vão nos custar um preço que nós não teremos condições de pagar, ou sofreremos um dano muito grande por causa desses equívocos que venhamos a cometer. Ou seja, pequenos equívocos que sejam, eles vão acabar provocando coisas muito desagradáveis. Eu quero destacar aqui que houve na família de Isaac e Rebeca apenas 3 situações muito desagradáveis que eles acabaram enfrentando. No capítulo 27 de Gênesis, no verso 41, nós encontramos a seguinte narrativa: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você acerca desses equívocos, por pequenos que sejam, que são cometidos dentro de uma família, eles vão provocar em algum momento ira entre os seus pares. No caso aqui, os 2 irmãos geraram entre si uma ira, e a ira de Esaú era tanta que o desejo dele era matar o próprio irmão. Ele estava apenas dando um tempo, ele estava apenas aguardando a oportunidade, mas no coração dele ele já havia matado o irmão dele. Foi algo muito terrível. Jacó teve que fugir de casa, Jacó teve que sair do alcance dos olhos do irmão, teve que abandonar a sua família para ir para a casa de um tio, ficar exilado lá. Desagradável situação por causa da ira instalada no coração do irmão. Outra questão grave que a gente percebe na vida dessa família, no verso 45 do mesmo capítulo 27, que diz o seguinte: quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês 2 num só dia. Ou seja, a mãe Rebeca percebe que o que ela acabara de fazer havia provocado para ela um problema muito grande. Mesmo o filho querido dela, ela perdeu ele. Ele teve que sair de casa. Ou seja, pequenos equívocos que cometemos, eles nos levam à quebra nos nossos relacionamentos. Pessoas que deixam de falar umas com as outras. Pessoas que acabam se limitando ao mínimo necessário dentro de casa. Filhos que abandonam suas casas por causa de situações mal resolvidas, resultado de pequenos equívocos cometidos, pequenas palavras, às vezes uma simples frase que é dita para um filho, para uma mãe, para um pai, e que atrapalha o relacionamento e afastam as pessoas umas das outras. Quantos maridos não conversam mais
francamente com as suas esposas, esposas que não têm abertura para conversar certas coisas com o marido, que acabam procurando pessoas de fora da casa para desabafarem alguma coisa, filhos que não têm confiança nos seus pais de conversarem, que vão procurar conselhos fora de casa. É lamentável esse tipo de situação que se estabelece na vida de muitas famílias por uma razão simples, pequenos equívocos que são praticados, de palavras malditas, de atos equivocados, de coisas que se faz ou que se deixa de fazer e que provoca problema seríssimo no relacionamento, afastando as pessoas uma das outras. E uma coisa cruel que acabou acontecendo na vida dessa família, eu quero citar apenas um exemplo dessa situação cruel que se estabeleceu na vida dessa família. Foi uma das situações vividas pelo próprio Jacó, quando ele vai morar na casa do tio e lá ele recebe uma proposta de ter uma contrapartida do trabalho que ele estava realizando na propriedade do tio. E ele então, por ter se apaixonado por uma das filhas do tio, uma de suas primas, ele então resolve trabalhar para poder casar com uma de suas primas. E no caso ele era apaixonado pela Raquel, que era mais jovem. E Labão, ele aceitou a proposta do sobrinho e estabeleceu um tempo de trabalho para que ele pudesse casar com Raquel. Mas o que aconteceu? Está narrado aqui no versículo 25 do capítulo 29. Ele diz assim: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Ou seja, os equívocos que nós cometemos com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa, nos levam a uma situação terrível que são decepções. Porque as decisões que vamos tomar, às vezes, são decisões tomadas por conta de sentimentos provocados por equívocos praticados. E no final de contas, o que acontece? Trilhamos no caminho errado, partimos na direção para onde não deveríamos ir e acabamos sofrendo decepções com pessoas, com situações. Poderia lembrar aqui do filho pródigo que ele cometeu o equívoco de achar que poderia viver independente do pai, disse um monte de coisas para o pai e o pai concede a ele ir embora, dando a ele parte da herança dele. E esse moço, depois de se decepcionar profundamente, de sofrer desnecessariamente, ele volta para casa. Que bom que ele volta para casa e é abraçado, né, pelo pai, recebido ali com todo carinho, com todo amor, com todo respeito que era peculiar naquela casa. Então, meus queridos que me ouvem nessa hora, eu quero dizer para você que é talvez difícil para muitos de nós nos cuidar o suficiente para não cometermos nenhum equívoco. No entanto, nós precisamos nos esforçar, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, pedir a Ele que cuide de nós, estarmos todos os dias clamando a Ele, pedindo a Ele que nos dê sabedoria, que unja a nossa mente, que esteja ungindo a nossa boca, como Isaías, que teve a sua língua queimada pelo Senhor, para que ele pudesse ter a sua boca limpa de palavras que não seriam adequadas de serem proferidas. Eu quero sugerir a você que a partir de hoje esteja cuidando dos detalhes nos seus relacionamentos, que nada passe em branco, que você tenha humildade de pedir perdão, você tenha humildade de reconhecer as suas falhas e não se deixar levar por sentimentos equivocados, por atitudes equivocadas, para que no futuro a sua família não venha sofrer de ira, de quebra nos relacionamentos e de decepções desnecessárias.
Que Deus nos abençoe e nos dê a humildade, a sabedoria para lidarmos com todas essas situações, para sermos felizes na presença do Senhor. Amém.